eu me sinto em evolução, mas a minha letra é estática. E aí eu vou percorrer esse caminho da letra, em função de quem eu sou. Uma provocação interna. Isso para fora, baita filosofia, né? E faz, acontece, mega É. empresário. E dentro, né, da porta de casa para dentro, tudo despencando. E Então, eu uso a letra para te envolver numa história muito mais profunda. a pergunta certa, no momento certo, muda o jogo. Está no ar o Dia Zero com Luciano Macário e hoje eu trouxe aqui. Hoje eu estou muito empolgado. O meu amigo, o meu querido, ele é calígrafo da Montblanc e outros. Outras todas. Mas, por trás de tudo isso, tem um grande talento, meu amigo Fábio. Obrigado, Fábio, por estar Obrigado, aqui, meu prazerzão, irmão. Puta, imagina. como é bom, cara. Sim, Como é bom, eu acho, antes de a gente começar, claro, a gente sempre brifa alguma coisa ou outra, mas tava tão prazeroso que eu acho que da próxima vez o próprio brief já vai começar aqui, cara. Eu vou fazer assim, ó, senta aqui já e vamos liga e embora. vambora. Se não perdeu, já perdemos ali o que tava ali atrás, hein? Fabião, fala pra galera, pra quem Ah, ainda não te conhece, quem é o Fábio? E por que que a galera te chama de artista? O que que acontece aí? cara, você começou já acelerando, hein? Comigo é assim, é direto no lumbilho. Bem, eu sou calígrafo, faço letras, né? Estudo, gosto. Isso vem de uma história que eu vou contar logo mais. Mas eu tô aí há mais de 12 anos na caligrafia. Putz, bem mais já, uns 15, 16 anos. E eu tenho uma veia artística, uma veia expressiva, de como a letra ela é parte de uma comunicação pessoal. Quando a gente fala de caligrafia, assim, muita gente vai ter aquela referência mais antiga, clássica, e o meu trabalho ele é mais expressivo, ele é mais artístico, num ponto de vista de ser mais colorido, mais moderno, mais contemporâneo. E eu acredito nisso, que a letra é algo nosso que nos compõe e que faz parte da nossa personalidade. E, portanto, a gente tem que cuidar disso e devolver isso para o mundo e contar uma história nossa através das letras. Então essa coisa do artista, ela surge muito daí. Também sou escritor, tenho 2 livros publicados, escrevo, gosto de escrever. Então ela vem muito dessa mistura, sabe? Quando você fala assim, pô, você é artista ou você é calígrafo, você é escritor? Cara, eu acho que eu sou essa mistura. E eu acho que quando você fala de arte, tem esse componente que não tem um limite muito certo, que extravasa, que vai do lugar artístico para um lugar mais introspectivo. Eu gosto muito disso também, de conversar sobre esses lugares mais da alma, dos desafios, das angústias. Então, quando você faz toda essa mistura, aí eu acho que vem o artista. Mais no sentido, tem algo mais do que o calígrafo, tem algo mais que o escritor. É uma junção de várias peças aí. E para onde você está plugado hoje? Eu falei da Montblanc, mas eu sei que você está plugado em Sim, grandes organizações. Conta um pouquinho aí da onde você está passando o seu talento para a galera entender. A legal, potência que é o Fábio aqui, galera. legal. Eu trabalho muito com a Montblanc, é um parceiro bem próximo. A gente tem workshops, eventos, ativações. Trabalho com a Gucci, trabalho com Polo, Ralph Lauren, trabalho com Stella Artois, já trabalhei. Trabalho com marca Tiffany, trabalho bastante. Tem alguns projetos ainda que eu não posso entrar, mas de marcas bem legais desse segmento. E fui entrando nesse segmento de marcas de luxo, de marcas de desejo. Isso acontece quando eu começo o meu trabalho na caligrafia. O meu trabalho ele já nasce, vai parecer um pouco pretensioso, mas Vamos nessa. Bora. não, o meu trabalho ele nasce um pouco diferente, Luciano. Ele não nasce de um lugar de, eu quero ser calígrafo, vou fazer aulas. O meu trabalho ele nasce de um lugar assim, eu eu tô em evolução, eu tô em mudança, na verdade, angustiado, pensando na vida,
E aí, nesse momento, eu olho para minha letra e falo, cara, eu me sinto em evolução, mas a minha letra é estática. E aí eu vou percorrer esse caminho da letra, em função de quem eu sou. Uma provocação interna. Eu funciono muito assim. Sabe, eu me provoco. Eu gosto de olhar para mim e me chacoalhar. E aí eu falo, putz, quem é esse cara? Que letra é essa? E eu nunca ia imaginar que eu ia me tornar calígrafo, cara. E aí eu vou num lugar de caligrafia, de letra, de construir, de desconstruir, de entender, de cursos, de técnicas, e vou fazendo uma trajetória. Então a minha letra, meu trabalho, ele nasce já diferente, porque ele nasce de um lugar de investigação pessoal. Ele não nasce de um lugar de padrão de mercado. Vou fazer para fazer convites. Hoje eu faço convites, mas é com o meu estilo. Então a marca me chama porque desde o início eu já consegui colocar uma estética, uma mensagem, um estilo visual, inclusive naquilo que eu escrevo, naquilo que eu digo, que é muito particular. Então, para responder a tua pergunta sinteticamente, as marcas, os parceiros, as pessoas que me procuram, eu fiz muita tatuagem, faço quadro, elas procuram um estilo. Então, às vezes, você está num lugar, numa empresa, numa companhia e tal, e, cara, você tem que atender um job description, né? Você tem que entregar aquilo. Mas até que ponto aquilo, daquele jeito, ele vai te levar além? Ele vai te levar para um novo passo? É. Fala um pouco sobre autenticidade. Eu acho que para a audiência, acho que é uma pílula de conhecimento muito poderosa. Porque eu vejo que tem uma frase que a gente usa bastante lá na comunidade que é assim, ó, quem compara, para, quem admira, mira. Ou seja, se Legal. você está no campo da admiração, a sua jornada passa a ser seu campo de visão. E quem está se comparando com alguém está parando. E eu sinto que falta um pouco ser autêntico, cara, ser você mesmo. E eu notei, claro, que você tem isso como DNA. Dá um conselho para quem está nos ouvindo, qual que é a primeira coisa que você deve fazer assim? Que você mesmo falou, eu olhei para mim, Sim. eu olhei para minha caligrafia e mudei. Conta, profunda. Que isso é maneiro demais. Cuidado que eu vou aprofundar, hein? Vou calibrar então a conversa com uma frase do Jung que eu gosto muito, já dando um spoiler. Ah, pega aí, Que Marrine. Até o final a gente vai saber o que que é. é, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E essa frase, para mim, ela tem algo que é assim. Acho que tem o mundo, tem as exigências do mundo, tem o job description, tem o job que cai na tua mesa. Mas quem é você para fazer essa troca? Porque senão, cara, a inteligência artificial tá aí, né? Senão, não tem uma fusão do que o mundo te pede, daquilo que você coloca como teu. Aí a próxima pergunta é, puta, mas Maca, o que que é aquilo que é nosso? Ah, meu amigo, aí esse que é o segredo. É. Eu acho que essa que é a grande coisa, assim, você fazer esse mergulho de quem sou eu? O que que eu gosto? Às vezes tão simples quanto isso, a gente fica muito entregando, cumprindo tarefa. E tarefa está dizendo assim, na corporação, como pai, como mãe, como amigo, você vai cumprindo vários papéis e você por último. Pô, eu gosto. Qual que é teu prato preferido? Você gosta de cozinhar esse prato? Por que não? Já arriscou? Então aí já estou colocando um outro elemento, que é tomar um risco, que é experimentar. A gente não se experimenta. A gente é muito mais fácil olhar uma referência e trazer, porque não tem risco. É muito mais fácil, né? Você sabe que, conforme você foi falando, lá na empresa, a gente tem um senso do protagonista. Legal. Resumidamente falando, todo mundo tem que falar lá, Fábio. Então é assim, ó. No dia do seu aniversário, você fala. No dia que você vai honrar alguém, você fala. E geralmente,
as pessoas não falam, simplesmente não falam. Entra mudo e sai calado, não é verdade? Então, quando você se provoca, quando você coloca numa zona de potência, você nota que tem maravilhas sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta sobre atenção. Eu notei que quando eu assisti a sua palestra, não sei se você lembra disso, mas você olhou pra mim e falou assim, cara, você é atencioso. Você lembra disso, Fábio? Você Atencioso. falou atencioso e falou assim, ó, você presta atenção em tudo que eu falo, eu devo estar indo Uhum. bem, porque eu olho pra você, você tá em Sim, mim, você tá sorrindo. Você lembra disso, ou não? lembro. Aí eu falei assim, porque eu sou esse cara. Porque assim, ó, é muito difícil eu estar de bobeira. Muito difícil. Porque se eu sair da minha casa, eu tenho que dar tudo de mim. Eu tenho isso pra mim. Então eu fui lá. Eu queria te conhecer. Eu queria ver o jeito que você pensa, o jeito que você faz. Porque pra mim é uma oportunidade muito grande de eu me tornar uma versão melhor. Aprendendo com você. Sim. Só que a sua atenção me chamou a atenção. E Uhum. eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Como é que é você acompanhando? Porque você era o palestrante e estava com total atenção na plateia e mirou alguém que era eu e falou. Você não só, você refletiu sobre. Conta um pouco. Esse lugar, Estado presente. então, esse lugar, fazendo um recorte, que é o que você está trazendo, a gente fez um workshop juntos, né? Que foi Isso. super legal. Tinha ali umas 70, 80 pessoas, uma palestra, um talk sobre letras, sobre a manifestação de quem nós somos através da letra, etc. E, cara, é difícil você estar ali falando. Parece fácil, né? Vendo eu fazendo. É, Mas é difícil você estar ali, porque um tá coçando a orelha, o outro tá olhando pro lado, o outro tá no celular, o outro não sei o quê. Então, você tem que estar ali, energia pura, para sacar quem é que pode te apoiar. E aí foi onde eu peguei você. é, Porque é isso. Tem gente que tá ali com um canal de energia trocando legal. E eu falo, pô, eu vou trazer esse cara para dentro do discurso. Porque aí automaticamente os outros também estão vendo. Automaticamente você ganha um pouco de elasticidade do que você está falando, não fica uma coisa tão individual. Você tem uma comunicação cruzada. Então essa coisa da presença que você trouxe, ela é, numa situação dessa, fundamental. Não adianta eu chegar e fazer uma palestra, um talk, sem olhar na cara das pessoas, sem saber se está sendo legal. Eu acho que tem que ter uma troca, né? O que está indo ali, como é que está voltando? E aí eu vou modelando. Porque é isso, a atenção, como você chamou, ela vai te permitir modelar a experiência. Se você não modela, é igualzinho a gente falou antes. Se você não troca com o mundo em cima de quem é você e não faz essa conversa, fica uma coisa muitas vezes vazia, sem autenticidade, egóica, porque é tudo sobre mim. O outro não teve a chance de participar, é, de se colocar. Então, estou pegando aqui o recorte do talk, mas em toda a situação, né? Você está numa reunião, é. você vê, você está numa mesa de 20 pessoas, você vê quem está ali e quem vale a pena você trazer para trocar ideia, para colaborar, e quem você sabe que vai abrir a boca para falar qualquer coisa, né? E isso é tão legal, esse lance da energia, da troca, que nesse dia, depois sortearam lá o caderno da Montblanc e tal, né? Aí eu lembro que os colegas que estavam do meu lado, eu falei assim, ó, esquece, porque qualquer número que der ali vai chamar Luciano Macário. Eu falei desse jeito, aí pum, que número que deu lá, tal? Luciano Macário. Eu falei, cara, tem a ver com aquilo que a gente tá trocando, de verdade. Eu acredito muito nisso. Concordo. Assim, ó, se você tiver focado hoje, esse encontro de hoje. Então, naquele dia começou uma história poderosa que é genuína, cara. A gente tá aqui querendo mudar o mundo ao qual a gente tá inserido, Sim. mas a gente tá dando esse passo. Conta um pouco sobre isso. O que pra você é somar pra humanidade? O que de verdade é, cara, Vou até coçar a cabeça. já que eu tô aqui, vamos provocar o Boa. mundo. Será que é fogo, né, meu? Porque você vai entregando e o cara vai indo mais. Se eu não entregasse nada, eu ia estar mais tranquilo nessa agora, entendeu? Não ia vir isso de cara. Estamos só 15 minutos, hein? Ó, deixa eu abrir
já tem 15 minutos aqui. Pra você que ainda não curtiu, curta, cara, compartilha. Porque é sobre isso. A gente quer mudar o mundo ao qual a gente tá inserido, mas esse conteúdo tem que chegar pra mais pessoas. Aproveita, manda. Já coçou a cabeça? Agora estrala. Mas repete a pergunta, então, que eu fui fazer chacota e esqueci. A profundidade aqui. Tá, Como é que você faz para entender que os seus passos podem fazer mais para a humanidade? Como é que de verdade você se preocupa em levar mais? Porque quando você se encontrou, que é um pouco daquilo que você falou, você entendeu algo. Tá bom. E agora, como é que você faz para mover melhor o mundo para tá, as pessoas? O conceito de servir, tá. o conceito de estar em prol do mundo. Vou falar uma coisa que eu acredito mesmo, porque senão fica tudo um papo meio coach, né, Luciano? Assim, vamos no micro. Primeiro você tem que ser para você e para quem tá muito à tua volta. Então você tá sendo um bom marido, um bom é, é, funcionário, parceiro de trabalho. Você está entregando aquilo? O que que tem teu ali embarcado, né? O que você consegue colocar ali de uma filosofia tua, mas para quem está muito próximo, para quem vive com você, né? Porque não adianta, cara. Muitas vezes a gente vê isso para fora, baita filosofia, né? E faz, acontece, mega É. empresário, e dentro, né, da porta de casa para dentro, tudo despencando. Então, para começar, eu acho que é de dentro para fora, né? Como é que você muda o mundo? Sendo alguma coisa, aquela coisa meio Gandhi, né? Legal. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É. Então, se você atua dia a dia, meu, na padaria, você trata o cara da padaria igual você quer ser tratado, isso já muda o mundo. É uma filosofia, é um jeito de encarar É. o mundo e a vida, né? Mas não vou me esquivar não de responder. Parece que eu vou, né? Não, não, não parece não. Eu acho que a sua linha, ela é muito boa. Seja você a mudança que você quer no mundo. Tem muita gente querendo mudar o mundo e deixando de ser você, né? Eu acho que o caminho inicial é isso mesmo, né? Tá É, esquivando, não. não, mas eu vou chegar mais no macro, tá? Tá. Porque no final é isso. Eu acho que você precisa ter muito claro o que você quer e como é que você age e fazer isso das maneiras mais simples, com a tia do café e assim por diante. Agora, quando isso está consolidado e você tem presença, aí você consegue falar, meu, como é que eu expando isso para uma campanha que eu estou fazendo? Então, quando a gente fez, por exemplo, aquele talk lá que era da Montblanc, eu não estou falando de letra, lembra? Poderoso demais, né? Eu estou Claro. falando assim, cara, quem é você? Uhum. O que que você está fazendo? E eu uso a letra para te envolver numa história muito mais profunda. É. Então, quando você sabe que história você quer contar e como é que você genuinamente tem um elemento que pode contribuir para essa história, aí fica muito mais fácil. Então, tudo numa escala muito pequena até uma escala maior tem que levar essa pílula de provocação. Para mim, eu sou um cara sarcástico, ácido, e para mim e para mim o meu mecanismo funciona muito na provocação. Às vezes ela é mais divertida, às vezes ela é mais light, às vezes ela é mais filosófica, mas essa provocação de como é que estão as tuas coisas, onde você está indo, você está indo no lugar certo, né? Você está fazendo aquilo que você veio fazer, É. e aí você vai embarcando num talk, numa campanha, num evento, no podcast. É. Eu acho que tem muita coisa poderosa aí quando a gente se dedica àquilo que a gente começou a acreditar de verdade. E não só o que falaram, que acreditaram, né? Na última gravação que eu tive aqui do podcast, a gente falou um pouco sobre a universidade. A pessoa tem 17 anos, que eu dei o exemplo da minha filha, né? Tá. Ele falou do caso dele, que a família toda era médico, e ele, meu, tem que ser médico e tal. Ele falou, cara, passou.
na PUC e tal. Daí, um certo dia, ele falou assim, cara, não quero mais. Eu falei, aprofunda mais, porque a minha filha tá passando por esse mesmo caminho, né? Se vê, eu tenho que fazer algo porque a sociedade pede e tal. Eu, como pai, falei, filha, no seu tempo, cara, eu não vou forçar nada nem ninguém. Como é que você vê isso? Como é que você vê na hora que se pede um conselho dentro do que a gente está discutindo, que tem um pouco de filosofia aqui e um pouco da cultura? Porque geralmente quando a gente decide ser nós, é um pouco diferente do que a cultura tenta impor. Claro. Como que é isso para Bom, você? primeiro é o seguinte, eu acho que ninguém é nascido antes da terapia. Então, assim, velho. Quem não faz fará isso? Ah, cara, eu acho que você tem que. Eu falo por experiência própria, porque eu comecei mais velho, cara. Ai, A minha meu Deus do família céu. tradicional, antiga, minha mãe, assim, era uma coisa meio coisa de maluco. Eu fui começar com quase 30 anos, cara, e eu fiz alguns ciclos e realmente me ajudou muito a entender quem eu sou. Você tomar uma decisão de faculdade é cruel, né? Com Porque, 17 bicho, anos? você tá ali num momento de vida muito, muito jovem, assim, suas formulações estão começando a acontecer. Então, é cruel. Agora, eu acho que pegar tudo isso e se orientar para um caminho é complicado. E aí, como é que você faz isso, né? Como é que você encontra esse viés na vida? Eu acho que é disso que a gente está falando, né? É. Como é que você cria oportunidades? Porque o caminho Perfeito. é não falar o que tem que fazer, é mostrar que o livro está aberto, mas como que entra na linha de raciocínio para você se achar, né? E com 17 anos, é isso que eu falo, o grau de dificuldade aí é altíssimo. Não, e outra, a gente está numa sociedade, num mundo que é muito superficial, onde tudo parece muito fácil, todo mundo no Instagram tá super feliz. Cara, parece que assim, estão dando Porsche de presente na rua, né? É. Você só vê falar dessas coisas. E ninguém fala muito do que tá por trás, que são essas angústias. Tem angústia, né? Pra você descobrir quem você é. Não é um negócio que você acorda sabendo. Não é um negócio que você possa dizer pra tua filha. E aí o que que acontece? Acho que a sociedade ela vai num caminho, isso aqui é legal, isso aqui vai te dar futuro, isso aqui é um diploma. E aí são credenciais que você vai buscar e às vezes elas não fazem sentido com quem você é, com o que você quer. Então você fica entre atender uma exigência do mundo e atender aquilo que você é. Só que a exigência do mundo está pronta. E a exigência de quem você está consolidando. E é difícil bancar quem você é. Vamos pegar essa rodovia aí e vamos falar do seu dia zero. Vamos. Essa pergunta aqui, ela é apaixonante, cara, porque o dia zero, ele tem muito a ver com decisão. Você decidiu, não tinha mais volta. Sabe quando você vê, não tem mais como desver? Você já viu, não tem mais como desver. Sei. E existem vários dias zeros na nossa vida, né? Não é um dia zero. É claro que eu tô indo pro lado do artista, Sim. né? E eu gostaria muito de entender o dia que você viu. Qual é seu dia zero? É muito legal. Foi muito especial mesmo esse dia quando eu falei, agora eu sou calígrafo. Porque imagina, né? Calígrafo, cara. O que que é ser calígrafo, né? Será Então, que dá. Será será, que tem futuro isso, será que né? tem Todo esse futuro? monte Será de que dá coisa aí. dinheiro? Será que É. você vai se expressar? Será que você vai conseguir? Não. É o equivalente a vou viver da minha arte na É, praia, né? igualzíssimo. Então, Não. então tem que Tem que ter. ter culhão. Eu ia falar, mas Deixa obrigado. quieto. Deixa que eu falo. Tá tudo liberado, né? Eu fui publicitário antes de ser calígrafo. Durante muitos anos, fui publicitário 15 anos. Me formei publicitário, trabalhei em grandes agências, ganhei 10 leões em Cannes. Caraca, Não velho. foi um nem dois, não foi sorte. É uma lenda. Fiz uma carreira importante, muito comprometida.
mais uma carreira muito sofrida também, porque é isso que a gente está falando. A propaganda é, é um mercado que exige muito. Porque você está trabalhando, eu era criativo, era redator, fui diretor de criação de grandes agências. Você está trabalhando com um bem que é subjetivo, que é uma ideia. Uhum. Então, tá bom ou não tá? É. Dá resultado ou não dá? Serve ou não serve? Então, você trabalhar com isso 15 anos, você vai criando um repertório, mas também você desgasta pra caramba. Eu tava muito desgastado no final, porque é um segredo, aí eu vou revelar. Conta, 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 conta. Cara, eu como publicitário nunca tive apesar de tudo que eu construí, nunca tive uma firmeza e uma segurança do que eu estava fazendo. Vai muito no que a gente conversou de eu botava muito o meu julgamento na mão dos outros, Uhum. do sócio, do chefe, do cliente. Tá bom? Tá aprovado? Eu não aprovava, Uhum. né? Claro, eu colocava ali a minha opinião, o que eu queria fazer, o que eu achava certo, mas eu sempre tive uma dificuldade de aceitar que aquilo era meu, porque estava sujeito a um sim ou não. Então, isso foi me minando muito, sabe? Eu acho que eu quis tocar nisso, porque isso acho que é um problema muita gente vive, de uma falta de confiança, né? Será que eu tô indo bem? Será que eu tô entregando o suficiente? Mas meu chefe não falou nada, putz. Então eu fico tenso, eu fico angustiado. Eu acho que essa é uma questão importante aí, como parênteses, para tocar. Então tô tocando aqui, vocês pensem, cada um se faz sentido. É. Agora, voltando um pouco para o tema, uh, a gente falou de transição. Eu era publicitário, papapá, ferrado, trabalhava pra caramba, prêmio. E eu já tinha começado a caligrafar naquele esquema. Puxa, quero investigar as letras, quem eu sou, eu não me identifico mais. E estava fazendo isso como um hobby. Por isso que tudo vai se conectando, né? Por isso que eu Oh. falo, a gente tem que se experimentar, É. tem que tomar risco. Aí, em determinado momento, em 2014, eu estava numa agência, estava muito difícil, a coisa não estava funcionando. E olha só, né? Quando a gente é. Eu nunca trabalhei tanto como no meu último ano de propaganda, porque eu via que não estava encaixando o meu estilo de trabalho com o que a agência precisava. E aí eu trabalhava mais. É. Não é que eu trabalhava menos, É. para fazer parte, para acertar. Então eu estava muito cansado. E aí nos últimos 6 meses eu falei, olha, eu vou fazer um plano de negócio. Eu vou sair, cara. Já comercializava meu trabalho através de tatuagem, com trabalho de pessoa física, cliente final. E aí, nesse momento, comecei a estruturar um plano de negócio, contratei uma agente, começou a lidar com a minha agenda, com um monte de coisa. Então, fazia um pouco de caligrafia e trabalhava igual um doido na agência. Aí chegou um dia, cara, que é o meu dia zero. Dia zero tá aí. Tá aí. Meu, eu tava muito. Assim, não é que eu tava fazendo um plano, mas acho que eu nem ia sair. Eu tava muito. Eu era muito. Cara, muito orientado à performance, a sucesso. Então eu tava muito assim. Como é que eu mudo? Como é que eu faço? Como é que eu faço dar certo? Aí meu chefe me chama uma terça-feira depois do almoço. Isso 3 meses depois que eu comecei com essa ideia de que vou sair. Aí ele me chama, meu, tava tudo ok. Então, legal, tudo bem, senta aqui. Não tá dando certo. Vamos, vamos romper. Você não lembro como que É. foi as palavras, mas Mais ou sim, menos isso. pá. Falei, nossa, cara, eu fiquei em choque porque eu tava lá. Assim, minha alma
estava fora, mas meu compromisso estava lá. Eu realmente fiquei em choque. Ainda tinha uma campanha para entregar. Aí voltei para minha máquina, anexei as coisas, mandei por e-mail. Isso era início da tarde. Aí fiquei em choque, assim, saí. Eu tinha uma sessão de acupuntura marcada. Falei, nossa, eu vou fazer, porque tava com um negócio na mão. Aí eu saí e tal. Aí à noite, eu tinha um jantar com uns amigos, que era aniversário de um grande amigo meu. E aí, minha ex-esposa na época falou: Meu, vamos desmarcar, não tem clima. Eu falei: Não, vamos, vamos. E aí, no meio do jantar, eles falaram que estavam grávidos. A gente, puta, legal pra caramba tal. E aí, minha ex-esposa na época falou: Não, e o Fábio também tem uma novidade. Mandou essa na mesa. Brilha aí. Ah, é o seu momento. Cara, e foi uma coisa até pensando um pouco violenta, né? De me colocar num lugar, mas foi esse lugar que foi meu momento zero, foi o zero absoluto, cara. Ali eu. Parece que naquele instante que ela falou isso, o mundo parou. Slow motion total. Aí eu respondi: Eu sou agora 100% calígrafo. E assim foi, cara. E no outro dia eu acordei calígrafo. É mesmo. Comecei a fazer, responder meus e-mails, ver contato. E assim foi. Cara, você foi uma ave fênix. Foi uma exposição árdua de um momento complexo mental. Cara, isso é muito doido. Você sabe que essa pergunta eu faço pra todo mundo que vem aqui e toda vez eu fico assim, porque, cara, é tão maravilhoso o dia zero das pessoas que aí vai pra audiência essa. Tem tanta gente não entendendo os dias zeros, né, Fábio? Porque, tá vendo? Parecia que era tava colapsado, né? Mas parecia que era Uhum, o fim de tudo. Não, era o ressurgimento do Fábio. Ali você se tornou Fábio. total. Eu acho que essa é a reflexão maior do dia zero e é o que eu mais tiro aqui. O dia zero é um nascimento ou um renascimento, né? Eu tô até arrepiado, viu? Disso que você falou. E é totalmente isso. A gente acredita que o dia zero, ou um grande sucesso, um grande êxito que a gente vai ser aquele céu de brigadeiro, e de repente você voa mais alto ainda e mais alto ainda. E você pode ver as histórias das pessoas, quem realmente virou uma chave, quem realmente tem uma história para contar, são nos momentos mais amargos, cara. É. São nos momentos onde tá você com você mesmo e você olha e você tem que tirar dali um novo que, putz, muito potente. Sabe uma coisa que eu tô lembrando aqui? Eu tenho problema com goteira, assim. Eu Tá? tenho algo mal resolvido dentro de mim. Porque teve um momento da minha vida que eu não tinha telhado. E toda vez que chovia, chovia muito dentro de casa. Muito, muito, muito. Aí teve uma fase da minha vida que o meu irmão estava morando comigo também, e ele teve uma filha, e assim, ela tinha 1 ano de idade, eu cheguei em casa, ela estava assim, desesperada, porque tinha água mais dentro de casa do que fora. Então é assim, toda vez que entra, eu tenho esse gatilho negativo de mim, eu não gosto que entra água dentro de casa por causa disso. Mas onde eu quero chegar? Uma vez me perguntaram assim, cara, o que que você tá mirando? O que que você olha, que você fala, meu, me baseio aqui e tal. Eu falei, cara, me baseio em mim. Por que em você e tal? Falou, porque eu não quero passar aquilo que um dia eu passei. Então, existem dias zeros que são marcos reais para que você não volte mais naquilo que você era, né? E Isso é dentro do legal. que você falou, me fez lembrar disso, né? Então, tem vários pedaços da nossa vida que é assim. Mas conta um pouco, depois que você se achou, Pô, tem mais ainda? eu acho que assim, começa uma nova história e aquela história de bastidor. Uhum, Porque agora, né, você era bem sucedido, vamos colocar assim, a título de grana mesmo, né, de todos os prêmios que você ganhou e uhum, tal, e você se tornou o que você se tornou, mas zero dinheiro, né? Quando eu falo zero dinheiro, comparado ao que tava. sim. Conta um pouco pra galera, porque eu acho que isso é importante, Fábio, que quando a gente recomeça, é muito punk. Mas
Conta um pouco como é que foi a sua jornada, assim, até você se estabilizar como pessoa, como realmente, porque dá vontade de voltar também, né, Fábio? Porque você fala, meu, ferrou, tal. Conta um pouco essa trajetória aí que é interessante. Cara, primeira coisa, você tem que ter muita convicção. Você tem que estar convencido. Isso que eu tô te falando, que eu acordei publicitário e fui dormir calígrafo, não é da boca pra fora. Pra mim não tinha mais volta. Eu não pensei em voltar um minuto. Mesma hora que a grana bateu, você fala, não volto. Eu não me via mais. Então acho que tem um pouco disso Legal. nessa decisão do dia zero, nessas grandes decisões da vida, de às vezes bifurcar mesmo. Tem coisas que você pode ir um passo para frente, um para trás, dois para frente, e dá para construir de uma maneira linear. Uhum. Mas nesse meu caso, bifurcou. E eu acho que eu tive essa felicidade assim de não me ver voltando atrás. Porque, cara, é um tormento, né? É igual sua ex-namorada. Você gosta, mas aí você volta, mas aí não dá certo, aí você volta de novo, mas você termina. É igual. Então, cara, pra onde você tá indo? Uhum. Então, essa coisa do mirar, você tem que ter claro aonde que você tá indo, o que que você quer fazer, e você ter a convicção de segurar o rojão, porque não é fácil. Vai faltar dinheiro, vai faltar apoio. Cara, eu nunca me esqueço. Ó, vou lavar roupa suja. Bora. Não vou dizer nomes, mas eu tinha um super amigo na agência, nessa que eu tava, um cara que eu gostava, tal. Eu fui demitido, falei a palavra, hein, demitido, não pode falar. É. Ó, o cara nunca me mandou uma mensagem, nunca falou comigo. Eu mandei mensagem, puxa, você viu o que aconteceu? Tal, o cara nunca respondeu. Então você vê que a partir do momento que você muda, que você tem um revés, você tem uma situação, você perde aquele cargo, você perde aquele emblema, você perde status. Uhum. E aí, cara, sem status, você vai ver quem vai ficar do teu lado. É. Por isso, você tem que ter convicção de quem que, independente de quem vai ficar, independente da grana, independente das oportunidades, você vai para frente. E as dificuldades são grandes, cara. E eu diria que a principal não é nem a grana, tudo é complicado, mas eu acho que você acreditar que você está fazendo o caminho certo, isso muda tudo. Porque aí você consegue fazer dinheiro. Se você não tem essa convicção, aí você vai fazer um trabalho que não entrega. É. É impressionante, cara. É igual você ganhou o caderninho, não é? É. É impressionante, é uma questão de é, energética mesmo. É. Não, e você tá falando uma coisa que é verdade. Se você acreditar de verdade, ou seja, eu até falo que tem que falar devagar. Basta acreditar. Sim. Não tem como. Você se torna imparável. As coisas vão acontecendo e tal. Então, a gente falou do dia zero, mas fala um dia marcante pra você, a título de satisfação, depois que você se tornou, né? Fala um dia que você falou, meu, teve um dia que eu fiz isso aqui que eu falei, meu, é isso. Conta Cara, aí. primeiro só vou fazer um adendo no que você disse, que é basta acreditar. Sim, eu concordo totalmente. Mas também você tem que construir. Não é só acreditar. Acho que Ah, sim. acreditar é a base de tudo. É, E aí você tem que construir, tem que contar com uma rede de apoio, com amigos, com família. Tem que saber, senão fica um papo meio assim, sucesso, é fácil ter sucesso. Não é. não. Assim, tem que se pesquisar, tem que fazer sua terapia, tem que buscar alternativas, tem que fazer networking, né? Tem momentos difíceis demais, onde você vai duvidar, onde a coisa não engrena, onde você chegou muito perto de fechar e não fechou. Tem tudo isso, cara. Então, eu acho que é importante acreditar, é importante saber, cara, que não é fácil não, que é aquela coisa, é um leão por dia mesmo. E aí, falando desse dia que eu falei, puta, cheguei lá. É. Isso era Dia uau.
Foi um dia uau, cara. Era. Eu não sei se fazia um ano que eu tinha saído já da agência, ou menos, mas era pouco tempo. E eu, basicamente, meu trabalho era tatuagem. Trabalhava um pouco com marca, mas pouco. E aí eu fechei um projeto com a Faber-Castell. Eita, coisa boa. Nossa, cara, e foi um projeto grande que foi para TV. Eram mini aulas com crianças, meio uma coisa divertida. E no Cartoon Network passava. E, cara, e foi um projeto que tinha uma grana legal, que tinha uma confiança legal no meu trabalho. Eles queriam que fosse eu, Uhum, né? Já naquela ideia entendi. do estilo. Ali eu falei, cara, tô no caminho certo. Aqui tem alguma coisa. Ali foi um ponto de, de que não dava para voltar atrás, sabe? Sei. E como é que você se colocou na rota da Faber-Castell? Como é que... Isso aí foi um trabalho bem atípico da maneira como eu capto hoje trabalhos, porque veio via agência de propaganda. Ainda era uma ex-chefe minha que foi para um canal e aí elaborou essa ideia e me chamou. Mas tudo ainda via contatos da agência. Ah, mas isso, cara, nunca saiu do meu radar de como é que você gera trabalho, Uhum, né? Eu, como artista, eu brinco assim, entregar é muito fácil. uhum, Agora, pegar o trabalho, é. criar um projeto, fazer ele passar das aprovações, essa aqui é a treta. Dizem que o mais visto vence o melhor, né? Quem sabe se posicionar acaba vencendo o melhor. Porém, se você não tiver uma boa sustância, você cai. Então, ou seja, ele não chega a ser tão ruim quem está vencendo. O que você acha disso? Sobre posicionamento, sobre realmente aparecer mais, para gerar oportunidades para você provar o seu valor. Putz, eu acho que você tem que aparecer, você tem que criar oportunidade de ser visto, mas eu acho que antes você tem que entregar. Você tem que bater no peito e entregar. Porque você pode ser visto e aí você não tem a substância, como você falou, você entrega uma vez, você entrega duas, você não entrega três. A terceira o mercado já Te vai derruba. cobrar, exato. Tem muita gente, eu acho que tem muita gente que usa isso e também dá certo. Mas eu sou de um princípio diferente, assim, de você construir realmente uma coisa que seja especial, É, que seja desejável, que as pessoas queiram ter, e aí em cima disso você propaga. legal. Eu queria te ouvir um pouco sobre comunidade. Hoje se fala muito sobre comunidade, né? Vamos abrir uma comunidade e tem aquela que a intenção de criar uma e aquela que é criado de maneira natural. Fala um pouco sobre isso. Você defende a construção de uma comunidade, de uma ideia? Como é que é? Eu acho que a comunidade é a nova rede social. Você vê, podem pensar aí em casa, muito clube surgindo, né? Pequenas confrarias, clubes. Eu tive, durante 2 anos, um clube de moto. Curto pra caramba andar de moto, a gente fez um clube, foi super legal, tinha apoio de marcas, passeios extraordinários, voar de balão, só experiência, assim, emocionante. E é um jeito de você criar conexão muito verdadeira através de assuntos de interesse comum, né? A rede social acho que é legal, sempre vai existir, mas acaba que ficou mais distante. Hoje é muita propaganda, né? Uhum. Você nem sabe mais o que você segue, o que você não segue. Às vezes tô lá no Instagram e falo, meu, de onde vem essa pessoa? Eu sigo essa pessoa. Você não sabe se é um anúncio. Então, acho que ficou muito distante a coisa do social, né? É uma rede mais de negócios, né? De propaganda. E essas comunidades que estão surgindo, que você vê muita conversa por aí, é uma maneira muito legal de manter pessoas afins conectadas em torno de temas legais. E aí, gerar negócio,
gerar também experiência de vida, trocar ideias, crescer pessoalmente, né? Eu te perguntei porque eu noto que tem muita gente na sua ultra bolha. O que que é ultra bolha? É aquela que o cara trabalha, vai pra casa, volta, aí estoura um cano, aí ele arruma o cano, aí alguém foi embora, ele contrata de novo, ou seja, só acontece aquilo. Ele realmente não entende que se for pra fora, se conectar, igual você falou no balão, se você for no balão com alguém, você gera mais história que uma vida toda com aquele cliente que você tem há 20 Você anos. não esquece daquilo. Jamais. Então, por isso que eu também defendo a parte de se criar uma comunidade. Eu acho que quando você tem uma defesa, né? Um bem comum ali para ser feito, eu acho bem legal. Conta pra galera, tem uma frase aqui também que a gente usa que é assim, ó, como é que joga o jogo fora do jogo? E isso tem a ver com bastidor. Tá. Conta algo de bastidor que a galera fala assim, meu, não acredito. Pode ser em qualquer experiência que você já teve, ou até mesmo na Mont Blanc, se você quiser. Um dia eu fui lá, tal, qualquer coisa. Eu acho que essa pergunta, ela é extremamente importante e interessante, porque você falou um pouco sobre o Instagram, parece que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas, cara, bastidor é barriga no balcão, cara. É a hora que o pau tá torando e as coisas estão acontecendo, Sem né? dúvida. Então conta um bastidor aí que você presenciou, que você fala, meu, olha isso. Eu vou contar uma experiência que eu tive com a Mont Blanc e com um grupo super legal falando em comunidade, que chama Just Real Moms, que é um grupo de mães e tal. É um veículo de comunicação incrível da Fê Paroneto. É, e a gente estava num evento da Mont Blanc, ela com o grupo, e eu ia fazer um workshop para um cliente, para um terceiro cliente. E nisso, cara, acabou a luz. E, cara, 70% do que eu faço, da minha apresentação, é na tela. Uhum. Então eu falei, meu, aí a gente esperando ver se vinha a luz, se não vinha a luz. Uma baita de uma chuva em São Paulo. E aí a gente foi, comprou vela. E aí a gente pensou assim, cara, vamos mandar a apresentação pro WhatsApp. E aí a gente abre e fica mais ou menos todo mundo vendo Sincronizado. junto. E fizemos. Ah, E, cara, e foi super legal. Foi super divertido, gerou vários tipos de brincadeira, porque era uma mulherada maravilhosa, as mulheres avançavam o slide, que não era para avançar. Então, disso que era uma situação difícil, a gente fez uma coisa inédita, que foi diferente e muito divertida. E para dizer o seguinte, o que é um bastidor, assim, para mim, que eu acho que você precisa ter muito? Jogo de cintura. Cara, se você é uma pessoa muito preto no branco, que não tem muita flexibilidade, é desse jeito ou daquele, tudo bem, acho que é uma característica importante para determinadas entregas. Mas para mim, para o meu trabalho, que é mais artístico, que é mais solto, você tem que ver onde está o erro e abraçar o erro. Cara, e aliás, que frase bonita, hein? Aliás, eu adorei. em tudo na vida, eu vou expandir tudo, cara. Você querer esconder o erro, evitar o erro, aí é pedir para dar errado mesmo. Porque se você abraça, se você acolhe, se você vê, se você admite, aí você pode corrigir. Se você não vê o erro, se você não percebe, como é que você vai corrigir? É, Se você não fala, putz, eu errei aqui, como é que você vai propor outra forma? é. Então, eu acho que essa é uma coisa de bastidor e eu tenho muito isso, assim, de olhar e falar, putz, aqui eu poderia ter sido melhor. E essa é uma constante, onde se aprende no erro. É. O sucesso é o sucesso, não tem muito o que aprender. Você vai lá, comemora, abraça, toma um negócio, faz um brinde. Legal, mas não tem aprendizado no sucesso. Agora, no erro, o erro ele é um mar de aprendizados. É. E deixa a pessoa mais humana. Ou simplesmente humano, né? Porque errar é isso aí, cara. Todo dia
Você lembrar que você é um ser humano. Eu acho que tem isso também, sabe, cara? Quando você tá numa situação e o outro admite uma coisa que não foi, puta, a tendência é você baixar a guarda e acolher, né? E os dois se afinizarem. Porque enquanto um nega, o outro ataca. Porque a culpa é tua. E não sei o que, não, mas a culpa é tua, mas é tua. Cara, isso não leva a lugar nenhum. Em nenhuma situação. Concordo. Tem uma pergunta que eu faço aqui também, que é para ajudar a pessoa na segunda-feira. O que que é Tá. ajudar a pessoa na segunda-feira? Na segunda-feira, a gente abre o nosso notebook e começa a trabalhar. E ele precisa fazer algo naquele momento, né? Não é uma jornada declarada, e sim um início, um begin, um dia zero. Tem algo que você faz como ritual, que você gostou de fazer lá atrás, que você faz até hoje, que você poderia falar para as pessoas não negligenciar, talvez? Sabe, aquele conselho mesmo, de segunda-feira. Pra galera que tá nos ouvindo, fala, cara, na segunda-feira começa a fazer isso. Tipo, beba água, que mudou a minha vida. Você tem algo de você que você poderia passar, que é a segunda-feira, a gente chama de segunda-feira sua linda. Porque é o dia da transformação, Fábio. É o dia que começa um regime, que começa uma academia. Todo mundo começa algo na segunda-feira. Sim. O que que se começa com o seu conselho na segunda-feira? Beba café. Fique em estágio de alerta. Cara, Ah, não perca o foco nunca. eu sou um cara. Hoje eu faço muito. Meu estúdio é em casa, eu trabalho muito em casa, tal, tem tudo montado lá. Tenho clientes também, tenho projetos que eu trabalho no escritório de outros clientes. Mas, cara, eu acordo e direto, assim, é um café. Para mim é um momento, mais do que o café, é um momento de reflexão. O E conselho aí, tá aí, então. É o isso. seu momento. E aí, o conselho, na verdade, eu vou dar agora. Eu faço diários. Então, quando eu acordo, é um momento que eu gosto de escrever. Assim, putz, como é que foi a semana? Como é que eu quero que seja? Como é que eu tô? Uhum. Putz, eu tô um pouco angustiado. Hoje me bateu assim uma angústia antes de vir pra cá. Hoje é segunda, né? E é louco porque eu parei e falei, meu, da onde veio? Porque às vezes a gente tem certos sentimentos, né? Não sabe da onde veio. Você não sabe de onde veio, você não sabe o que você vai fazer com aquilo. Escrever me ajuda. Escrever me ajuda a identificar onde é que estão os pontos de atenção. Às vezes tem coisas na semana que eu preciso ficar atento já de reuniões, de coisas. Eu já vou lá, escrevo como é que eu quero que seja. E outra, eu adoro escrever aquela coisa que você falou, um pensamento. Assim, tipo, puta, eu quero que aconteça desse jeito. Eu tô vendo que isso aqui foi muito legal, vai ser legal. Então, para mim é um jeito de me organizar emocionalmente, mentalmente. E aí, com o café, né? Pra dar um grau. Você escreve e escreve, ou seja, você escreve e deixa, ou você escreve e revisa? Sabe, sei lá, Reviso. você faz na segunda-feira e na outra segunda você fala, meu, deixa eu ver se eu não tô me enganando, como é que é de verdade essa segunda-feira? Porque quando você escreve, o cérebro capta mais, né? Isso é Sim, científico, né? sim. Escreveu, o cérebro falou, se dedicou aqui. Mas como é que funciona depois? Como é que é? Ou escrever o alívio ou escrever uma meta de revisão daqui tantos dias? Não, não é uma coisa. Eu não escrevo assim, tipo um planner, né? Ok. Ó, tem que fazer isso tal. Eu não sou tão organizado. Adoraria. Mas eu sou mais artista, né, cara? Assim, Tá. mais solto, mais criativo. Tudo que começa a ter muito limite me incomoda. Então eu faço uma coisa mais poética, de emoções, de sensações, mas eu volto. Então eu pego ali e dou uma olhada. Pô, como é que eu tava? Putz, isso aqui, né? Aí eu resgato uma palavra, eu refaço um detalhe, porque eu acredito muito nessa construção linear de quem a gente é, né? Do um começou assim, depois continuou, depois eu fiz tal coisa, depois eu trouxe um outro elemento, uma outra ideia, adicionei aqui. Porque a gente é isso. A gente não é uma coisa estanque, que é como você falou, o cara que vai, trabalha, fura o cano, conserta, volta. Isso é uma morte em vida, né?
Só tá existindo, né? Não tá vivendo. Prazer zero, né? É. E eu acho que essa é uma coisa que eu posso deixar assim, dica é uma coisa pretensiosa, Conselho. um conselho que eu fiz comigo, assim. Legal. Eu sou um cara, sempre fui assim, principalmente na agência e também sendo empreendedor, eu sou muito exigente, né? Comigo, com o meu negócio, com o dinheiro, com network. E a gente tem que achar um lugar de prazer. Senão a gente acaba. Você vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, você só entregando, cumprindo exigência e se chicoteando pra caramba. Muitas vezes quem se chicoteia, chicoteia os outros. E aí você vê e fala: Meu, eu me diverti. Eu ri. Assim, eu tava com os meus amigos, os meus colegas de trabalho, eu me aproximei, eu consegui criar relações. É, eu fiz um grande projeto que eu me orgulho. Então a gente tem que dar um zoom out. O caderno também, o diário é bom para isso. Porque você dá um zoom out e fala: quem que eu tô sendo? Entendi. É uma reconstrução. Saiba que pra mim é um orgulho muito grande, um prazer muito grande estar falando com você aqui. Obrigado, cara. Ó, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Eu tô olhando pra tela aqui. Eu acho que dá pra gente ver um pouco do seu talento na tela, né, Fábio? Eu acho que Vamos tentar, vamos né? organizar um pouco Vamos aqui. A gente organizar. até vai fazer um break daqui a pouco. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui ainda. Vou tirar um pouco essa mesa aqui, né? E para você que ainda não curtiu, estrala, senta o dedo nesse like aí, cara, que é o que a gente precisa. E compartilha com seus amigos, tá? Não esqueça isso não. Vamos ver como é que o nosso artista aqui faz. Mas pra gente conectar a sua arte, eu vou te fazer uma pergunta sobre a minha assinatura, por exemplo. Né? Na última vez que eu te vi atuando em palestra, você falou muito sobre a assinatura é um pouco da minha identidade, né? Sim. E você trouxe alguns exemplos de assinatura que eu falei, cara, é isso, né? Você trouxe artistas, falou, ó, esse aqui não é a personalidade e tal, e tudo conectava muito. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e aí eu fui obrigado a criar uma assinatura que eu levo comigo até hoje. Só que lembrando, depois que você falou aquilo, eu plagiei a assinatura do meu pai. O meu pai, ele fazia uma assinatura que era Fernando Costa Macari. Eu falei, eu sou Luciano de Padua Macari, então eu vi o jeito que ele fazia e falei, vou fazer igual. Conta um pouco sobre, você pode me usar como elemento de reflexão e tal, né? E você já fez uma nova assinatura para mim artística, né? Uhum. Que subi no Insta, tal, maravilhosa. Mas conta um pouco pra galera o jeito que é a identidade de quem tá escrevendo. Você pode me usar, como eu disse, como exemplo, mas conta aí. A gente não se dá. Isso que você falou é impressionante. A gente não se dá conta que a gente cria a nossa assinatura de uma maneira muito desconectada de quem a gente é. É isso. Você falou, você criou olhando para fora. Eu era obrigado pra assinar o Lerite. É isso que aconteceu. Ó, você precisa de uma assinatura. Eu? Como? Hã? 14 anos. E aí fui lá, peguei a do meu pai, Foi isso? juntei um pouco da minha habilidade, um pouco do não sei o quê, e cria-se algo que você não tem uma referência interna. Você está olhando Isso. para fora. É isso. E a minha ideia hoje sobre assinatura, a minha provocação é: o que você quer contar com a tua assinatura? Tô 20 anos depois, 30 anos depois, você mudou, cara, daquela assinatura de 14 anos. Você é outra pessoa. Total. Só que a assinatura tá lá. É, Parece uma marca rupestre, né? é, Uma pegada de um dinossauro. é. E você fala: Meu, talvez eu possa atualizar, contar um pouco mais a minha história. E aí você pode eleger características. Pô, quem que é o Luciano? É um cara mais criativo? É um cara mais amoroso? É um cara mais sério? É um cara mais cartesiano? Mais impetuoso? E aí você começa a pensar assim: putz, como é que eu quero? O que que eu quero transmitir? E aí a gente pode ir escolhendo as letras que fazem sentido para criar esse símbolo. Muito bom. Pegou, pessoal? Então a gente vai fazer um cortezinho aqui que a gente vai mudar o cenário, mas a gente já volta. Bora? Show? Ó, voltamos, hein? Ó, o cenário mudou, o cenário tá lindo, porque a gente vai falar um pouco sobre talento, sobre o artista.
Eu já gostaria de agradecer, honrar quem nos dá honra. Acho que todo mundo aqui foi solícito, né, Fábio? Então, Super. cara, vamos. Ninguém falou que não dava, eu gosto disso. Eu gosto de estar em movimento, eu acho que isso é legal. E eu terminei o quadro anterior, Fábio, falando sobre a lembrança do meu pai. Tá aí um legado que você deixou na minha vida. De Uhum. verdade, quando você terminou a sua palestra, eu falei, cara, a sua assinatura conta muito sobre você. Eu falei, é verdade. E a gente falou um pouco sobre isso. E eu queria que você refletisse agora aí na tela o que de verdade é o seu trabalho, porque esse legado você deixou em mim. Mas Tá, quem te contrata tá. por quê? Qual é o legado que você deixa nas marcas que te contratam? Vamos começar de um pressuposto muito legal. Fala uma palavra para você que é marcante. Ó, palavra marcante é propósito, Tá. mas eu acho que dentro dele o que você busca é o movimento. Eu estou em movimento. Bom, Eu não tô parado, sabe? Eu tô agitado. Tudo que aconteceu aqui pra mim, você vê que eu tô no hype. Então acho que movimento, acho que é a palavra. quer ver? Vamos fazer essa palavra. Vamos ver se dá bom. Movimento. Quem sabe faz ao vivo, hein, meu? É. Cara, que não é fácil, não. Essa tela tem movimento. Agora, isso aqui, veja, ele é um pouco mais clássico, um pouco mais doce. Não acho que é muito a tua cara. Você falou que eu não sou uma pessoa doce, é isso? É, você é um cara mais vigoroso, né? Eu vou pra cima mesmo, isso é verdade. Minha esposa fala que eu sou ariano, Fábio. Mas você é ariano? Eu sou ariano, mas segundo ela isso faz sentido. Pra mim, eu não sei. Isso aqui já é outro movimento, concorda? Concordo muito. Então, o meu trabalho, você perguntou, o que é o teu trabalho? O meu trabalho é manifestar sensações, percepções, mensagens nas letras. Tem 1000 letras, tem 1000 jeitos de fazer. Isso pode ser numa palestra, como a gente fez, onde a gente fala de assinatura, de letra de mão, pode ser numa tatuagem que eu faço pra caramba, pode ser para um lettering de uso comercial, uma marca, uma campanha, pode ser um logo, eu faço bastante logo também. Que é isso? Como é que uma linguagem à mão vai representar uma marca, uma empresa? Que história aquilo pode contar? Né? Quando a gente pensa em letra, a gente tem que pensar em estética e em mensagem. Qual mensagem está embutida nessa estética? Não é uma coisa tão fria, tão dura, né? Como a gente aprendeu, que pô, você tem uma letra e aquilo acabou, é só daquele jeito que dá para fazer. Não, tem 1000 jeitos. Então eu, como calígrafo, gosto de investigar esses jeitos de contar as histórias através das letras. E aí faço cartão, subscrição de envelope, tudo que um calígrafo você já ouviu dizer que faz, eu faço. Uhum. Faço pôster, agora mesmo estou fazendo para um bar que vai inaugurar um conjunto de quadros maravilhosos, conceituais, coloridos. Eu vou te mandar para você Manda. botar para o público depois ver. Muito legal, hein? E pelo que você fala, Fábio, tem a ver com identidade, né? Exatamente. Eu acho que se você não entender isso, o seu brand está deixando de lado, a sua marca está ficando sem a potência necessária que você decretou, Exatamente. né? Você falou uma palavra que é chave, eu até agora não tinha usado, é a identidade. Uhum. Qual que é a identidade daquilo que você quer colocar para o mundo? Né? Da tua empresa. Tudo tem uma história por trás. Sim. Né? Igual essa palavra que a gente fez. Vamos experimentar. É que aqui essa lousinha é difícil de trabalhar, quer te derrubar, né? não quer? Quer. Mas não vai conseguir. As inimigas. Né? Pode ser mais moderno. Então aí a gente vai experimentando. Olha como é diferente. Uhum. Mais manual, mais gestual, um pouco a letrinha da professora, né? E aí por aí vai. Aí é um caminho infinito. Se fosse o dia zero, Hum, conta um pouco do que você sentiu, como é que seria a caligrafia do dia zero? acho que seria assim, ó. Tá, essa tá fácil. É fácil, né? Você sentiu muito. O que é isso? É o movimento, a correria? Cara, é um processo, né? Eu fiz brincando, mas é verdade. Acho que o que eu senti, primeiro é uma confusão, aquele estado que está acontecendo, né?
Só que disso ele faz isso. E aí você enxerga um caminho no que tava, às vezes, meses, né? Que maravilhoso. Puta, entrevado e nevoado. Acho que esse aqui é o dia zero, né? É o dia que você toma a decisão, o dia que você se convence, né? Que às vezes não é nenhuma decisão que você fala, tomei. Claro. É algo, mudou. E aí o caminho se abre. Realmente está fácil, né? Porque o que a gente está buscando é esclarecer o que às vezes está muito escuro para alguém, né? Sim. Então acho que a confusão e depois de um dia zero ele é linear. Explica bem mesmo. Aqui é a certeza. É porque antes do dia zero tudo é incerteza, meu amigo, né? E depois, por incrível que pareça, as coisas elas não são fáceis, elas são difíceis, mas você tem uma certeza. E isso te permite fluir melhor. Muito legal. E ó, pra gente terminar, vamos realizar um sonho? Ah. A Marrine, ela pediu para você criar. Não acaba nunca esse podcast? Não, nunca. Eu sou infinito. Não é dia zero, continua e nunca mais termina. Vamos. A Marrine quer uma assinatura. Ela gostaria. Então conta um pouco, né? Ela tem que contar um pouco da personalidade dela pra gente criar uma assinatura para ela. Isso. Agora vai com você. Mais qualidades, assim? É. Uma pessoa bem determinada. Determinada. Ambiciosa. Muito senso de responsabilidade. É virginiana, né? E inquieta. E é virginiana? Pisciana? Nossa, não parece. Vai ver lua, essas Não, coisas. Peixe, né? peixe é dramático. Minha mulher é peixes, eu sei. Marrine, o quê? Que mais? Fina, chique. Vamos ver. Mais objetiva, né? Então, o que me sugere? Uma assinatura que seja mais consistente, assim, mais sem grandes diferenças, arroubos emocionais. É algo que entrega, uma letra que entrega uma consistência. Então vamos ver. Que as putas, vocês me botaram na fogueira aqui, hein? A gente gosta. Quem é bom, é bom. Marrine Scarlett. Então só aquecendo, mas tem uma certa constância, mesmo tamanho, o mesmo tipo de letra, e depois essa coisa inquieta a gente pode trazer com uma letra, com um elemento novo, né? Mas isso aqui é que assim, eu nunca consigo parar, né? Esse que é o problema de vocês ficarem me... Mas eu vejo uma letra... É que vai se inspirando, né? Você vai entendendo, né? Essa é parecida. Abre um pouco mais fina, um pouco mais leve. Olha como essa é mais pesada, né? Mais fechada, mais pesada. Então a ideia é sempre ir trazendo essas características para a assinatura. Você acha que parece com você? A primeira, o S. Ih, mas já apaguei. O S foi lindo, cara. O S ficou muito bom. Última. É que, putz, essa é difícil, né? Isso aqui não tem tanto recurso pra... Vamos ver. Vou fazer uma que não parece com você. Só pro povo ver que eu também sei fazer outra coisa, né? Parece com você? Pronto. Mas acho que esse é o ouro. É isso. Ela é bonita, mas não parece com ela. Não parece. Isso é maravilhoso. É mais tradicional, a coisa dos floreios, leva para um lugar mais amoroso, mais romântico. E pelo que ela falou, é uma mulher mais decidida, produtora, preto no branco. Então a assinatura, ela necessariamente ela tem que conter essa personalidade. Fábio, tá entregue. Pô, mais nada? Chega, posso ir embora?
cara, que prazer. Muito bom, cara, obrigado, que prazer. adorei. Ó, e pra você que ainda não curtiu esse episódio, você tá vivendo errado, né, Fábio? Pelo não amor vou de falar Deus, nada, cara. né? Depois não prometi nada, entreguei tudo. Tudo! Tudo! E lembre-se, pessoal, pra vocês que estiverem prontos pra descomplicar, bora. Bora, let's go.